Olá, meus irmãos, eu sou Louise, missionária da comunidade Vida, da comunidade Shalom, que atualmente eu moro na missão do Colégio Shalom aqui em Fortaleza, na Grande Graça. E faz 2 semanas que eu fiz os meus primeiros votos no celibato e uma grande graça também. Vim partilhar um pouco sobre como foi esse período na minha vida, essa descoberta, que eu digo sem dúvidas que eu não teria acolhido, descoberto, entendido se não fosse pela voz de Deus, se não fosse pelas minhas autoridades, se não fosse iluminada mesmo pela graça, porque durante o processo, durante o discernimento, eu fui percebendo mesmo que estava ali escrito em toda a minha vida. Deus me criou desde sempre, para sempre. E a partir de rezar, de ver mesmo a minha história de vida, eu pude perceber sinais bem concretos do chamado de Deus. E que se não fosse pela voz dele, se não fosse pela condução dele, se não fosse deixar com que ele me seduzisse e me mostrasse que essa é a minha vocação, eu não teria aderido, porque o natural, eu sempre quis casar, eu sempre quis ter filhos, e eu fui descobrindo realmente uma nova forma de amar, uma nova forma de me entregar a Deus, uma nova forma de perceber que realmente era aquilo que eu sou chamada, né? E viver e me decidir realmente por isso, e seguir aquilo que Deus me chamava. E durante o processo, né, de discernimento, Deus foi me mostrando a minha história, a minha vida, e eu pude ir vendo que desde sempre Ele me preparou para Ele me fez para ser dele mesmo. Eu sempre fui da igreja católica, mas eu não era... Os meus pais, eles não eram aqueles católicos que iam sempre, que frequentavam a missa todo dia. A gente ia de vez em quando, eles me levavam de vez em quando, mas dentro do meu coração eu sentia já o desejo de estar todos os dias, de estar sempre na presença de Deus. Eu era criança ainda e eu que fui procurando o meu desejo. Eles me batizaram, mas eu que fui procurando fazer primeiro Eucaristia, eu que fui procurando fazer todas as catequeses, estar na turma da Crisma, eu que fui buscando a Deus. Nunca os meus pais precisaram insistir, até porque eles, por eles mesmos, não fariam isso. Então eu que fui sempre desejando estar na presença de Deus e buscando cada vez mais a Deus. E Deus, ele me fazia nesse processo lembrar muito disso, porque ele me mostrou que era ele que já me atraía e me fazia querer estar perto dele, querer estar com ele e buscá-lo, né? Então era um amor que ia crescendo dentro de mim. Eu não entendia. Eu sou do interior de São Paulo e eu frequentei muito a Canção Nova porque era bem próximo à minha casa, e meus pais não frequentavam a Canção Nova, e por mim mesma eu falava: mãe, eu quero ir para os acampamentos, mãe, eu quero estar lá, eu preciso de Deus, mãe, eu quero. E era sempre eu nessa busca. Eu lembro que teve um acampamento que era o acampamento PHN, e eu não tinha ninguém para ir. Eu falei: não, mas eu vou conseguir. Aí eu movimentei todos os meus amigos, eu tinha 15, 14 anos. Eu movimentei muita gente pra gente ir no acampamento, para eu poder ter uma companhia, para eu poder estar lá, porque o desejo do meu coração era muito além. Eu queria, e também não queria só que eu fosse, mas eu queria levar os meus amigos. E eu falava: gente, nós precisamos ir, nós precisamos ter essa experiência com Deus, nós precisamos. E o meu coração sempre foi assim, muito desejoso, um amor grande mesmo por Deus. Eu lembro que também depois da minha crisma, eu nunca mais quis sair da igreja. Eu buscava todas as formas. Eu queria estar na catequese ajudando, eu queria estar, o que fosse, passando a coleta. Eu queria. O meu coração sempre desejava dar mais, dar tudo. E eu nem conhecia ainda a comunidade Shalom, mas eu queria estar na igreja, eu queria viver na igreja. Eu lembro que teve um desses acampamentos que eu busquei, aconteceu na casa de umas irmãs
né? Era num convento, eu não lembro muito bem, mas eu sei que existia ali a Capela do Santíssimo e era muito próximo ao quarto das irmãs. Quando eu descobri, eu olhei, eu falei, meu Deus, elas dormem, elas moram com Jesus, elas dormem pertinho de Jesus, eu quero isso para mim também. Eu quero um dia morar com Jesus, eu quero dormir pertinho dele. E aquilo foi marcando mesmo na minha vida, no meu coração. Outra coisa que durante a minha história, né, e Deus me fez recordar disso, era justamente, eu não tinha amigas só da igreja. As minhas amigas do colégio, elas não frequentavam a igreja, elas não participavam como eu. E elas, enfim, na idade entre 15 e 17 anos, elas viviam como jovens do mundo mesmo, né? Elas estavam em situações de pecado, enfim. E eu já tinha ouvido falar, claro, que principalmente o pecado contra a castidade e tudo. E dentro do meu coração eu ficava assim, Senhor, eu queria viver como as minhas amigas, porque elas eram minhas amigas. Elas saíam para festas, elas saíam para se divertir e eu não conseguia, porque eu não via sentido em estar nas festas, eu não via sentido eu não queria pecar, eu queria ir porque as minhas amigas eram as minhas amigas, mas dentro de mim ficava aquela coisa, meu Deus, mas eu não quero ir porque eu não quero pecar, eu não quero te magoar, eu não quero ofender teu coração. E aí eu lembro que muitas vezes eu ficava triste em casa, porque eu pensava, meu Deus, por que eu não sou como as minhas amigas? Por que eu não consigo viver? Por que eu não consigo me entregar nisso? Por que eu não consigo pecar dessa forma? Porque eu lembro de fazer uma vez, Deus me lembrou, né, no discernimento, de ter feito uma oração, falando assim, Senhor, eu quero pecar, porque eu quero ser como as minhas amigas. Eu não sei por que eu tenho isso que me impede de fazer isso, mas eu queria conseguir como elas, estar envolvida nisso. E Deus me livre, né? Deus nos livre de fazer essa oração, mas eu lembro que ainda assim Deus me preservou, Deus me conservou, mas eu não entendia porque que dentro de mim eu já sentia essa resistência. Eu sentia esse desejo de, eu não quero magoar a Deus, eu não consigo magoar a Deus, eu não consigo fazer isso que elas fazem, porque eu sei que eu estou ofendendo a Deus. E aquilo me marcava muito nessa época. Outros fatos, né, outros sinais, era que eu sempre fui percebendo que Deus nunca me deixava sozinha. Deus, ele sempre estava de alguma forma comigo, mesmo eu estando sozinha. Eu, aos 17 anos, fui estudar no Rio de Janeiro, fui fazer faculdade. E eu estudei, eu me formei numa universidade pública e era assim, extremamente contrária à igreja, extremamente contrária, enfim, é aquele campo realmente de batalha onde o inimigo age com força. E muitas vezes eu vivi muitas coisas, porque lá na universidade eu tinha amigos que, enfim, usavam drogas, eles também pecavam, eles faziam, enfim, muitas coisas, mas eu percebia também a ação de Deus em me preservar de tudo aquilo. Eu estive em contato com muitas coisas, mas Deus nunca me permitiu viver aquilo. E em muitos momentos eu estava sozinha, eu saía, vivia na universidade e muitas vezes eu me sentia só, porque eu sabia que todos os meus amigos, eles estavam numa vida errada, numa vida de pecado. E eu me sentia só, porque eu sentia que eu não deveria estar ali, eu não deveria viver aquilo, mas era uma solidão que ao mesmo tempo eu não me sentia sozinha, porque eu sabia que Deus estava ali comigo. Em muitos momentos também, onde eu sempre tive o desejo de namorar, e sempre tive o desejo, eu inclusive namorei na minha vida antes da comunidade, mas na época da faculdade eu não estava mais. E sempre
eu sempre tive o desejo de ter um namorado para pelo menos, assim, viver as coisas de Deus comigo e assim, eu queria levar ele para todas as coisas de Deus, né? Ir nos acampamentos comigo, ir na missa comigo, ir na igreja, enfim. E sempre pedia, mas Deus sempre me fazia entender assim, não, mas porque você não está sozinha, você não está indo para os acampamentos, você não está indo para a missa sozinha, você está indo comigo. Então calava no meu coração, sabe? Eu queria ter alguém para participar de tudo aquilo comigo, mas Deus me dizia, você não está sozinha, você está comigo, você está participando de tudo isso comigo, né? E isso bastava, calava no meu coração, então eu entendia, eu fui entendendo, né, que eu sempre era dele. E quando eu namorei, né, eu namorei por muito tempo, assim, foram 4 anos, e eu gostei muito desse menino, eu amava muito ele, e teve um dia que ele me entregou um bilhetinho que tinha aquela passagem dos cânticos que dizia, eu sou do meu amado e meu amado é meu. Eu nunca tinha lido essa passagem, eu nunca tinha visto em lugar nenhum. Eu não sabia que era da Bíblia, eu nunca tinha visto mesmo. Mas quando eu li aquele bilhete, eu tive a certeza no meu coração. Assim, isso eu tinha 18 anos, 17 ou 18 anos. Mas eu tive a certeza no meu coração. Isso aqui não é de uma pessoa da terra. Eu sou de um amado muito maior, que eu não sei explicar agora, que eu não sei dizer que amado é esse, que eu não sei, mas não é o meu namorado, não é outra pessoa, mas é alguém que me ama e eu sou eu sou dele, eu sou desse alguém. E aquilo ficou no meu coração por muito tempo, aquilo ficou muito forte dentro do meu coração. E inclusive quando eu entrei na comunidade de vida, assim, na verdade, no meu processo de discernimento da comunidade de vida, eu pensava que essa frase era justamente sobre isso, né? De dar tudo, de ir em missão, de ser da comunidade de vida. Mas Deus foi me mostrando que não. Essa frase é porque eu sou dele, toda dele. Eu não sou de mais ninguém, eu sou realmente do meu amado. O meu coração pertence a ele, a minha mente, o meu corpo, toda a minha alma é dele. E eu nunca me esqueço, nunca vou me esquecer disso. Também no meu processo de discernimento para a comunidade de vida, a irmã, a missionária, quando rezava por mim, para fechar o discernimento mesmo da comunidade de vida, o Senhor tinha dado uma passagem em Oséias, que vai falando, né? Desposar-te-ei para sempre, eu desposar-te-ei no direito, na justiça, enfim. Mas quando ela leu aquilo, ela disse, eu sei que você está fechando o seu discernimento para a comunidade de vida, mas eu não acho que essa passagem seja somente para a comunidade de vida. Guarda no teu coração. Aí eu fiquei, vale. E realmente guardei, fui levando depois para o discernimento. E desde sempre Deus me chamava para esse desposar de uma forma única, de uma forma completa e total para Ele. E durante a missão, né? Quando eu entrei na comunidade de vida, no postulantado, no discipulado, como eu disse, né? Viver o celibato formativo foi essencial na minha vida, que fez abafar toda a minha vontade, todos os meus planos, todos os meus projetos, os sentimentos que eu tinha, os pensamentos que eu tinha com relação à comunidade de vida e com relação ao celibato também. O celibato formativo, ele me ajudou realmente a descobrir o que era a vontade de Deus para mim e poder encaixar todas essas peças, encaixar todos os sentidos mesmo da minha vida. E outro fato fundamental foi quando eu vim para cá, na missão do Colégio Shalom, que é a missão que eu moro hoje. Eu cheguei aqui no meu D2, no meu 2º ano de discipulado. Eu saí da casa de formação e vim para cá. E aqui é uma missão bem específica, né? Bem exigente. Eu não tenho as manhãs normais da comunidade de vida, eu trabalho pela manhã e rezo à tarde. E eu tenho muitas crianças, eu dou aula para as crianças.
E em cada manhã, em cada momento que eu estou com essas crianças, eu vou sentindo. Isso foi também muito essencial para o meu discernimento, porque Deus me falava muito em ser mãe para essas crianças. Crianças que têm os seus pais, crianças que têm uma vida estruturada, crianças que não são crianças pobres, mas que Deus me falava especificamente de ser mãe para conduzir para o céu. Deus me falava, você vai ser mãe dessas crianças para conduzi-las para o céu. E isso marca até hoje a minha vida, porque eu sei que eu tenho essa missão de maternidade para conduzir eles para o céu. E um outro ponto, assim, importantíssimo, que fez toda a diferença no meu processo, no discernimento do celibato, foi a morte da minha mãe. A morte dos meus pais, na verdade. Hoje eu sou órfã. Meu pai morreu quando eu era criança e a minha mãe morreu ano passado, no dia 2 de fevereiro, que é o dia dos celibatários. Eu já estava caminhando para o celibato quando a minha mãe morreu e eu confesso que o meu coração já sabia qual era a vontade de Deus. O meu coração já tinha ouvido Deus, enfim, eu já tinha fechado todo o discernimento. Mas Deus falava que ainda tinha algo muito forte dentro de mim que me impedia de ser totalmente pobre. Deus queria que eu fosse totalmente pobre para depender somente dele. Ele ia ser a única riqueza da minha vida. E eu pensava, meu Deus, por que eu ainda tenho que tá me impedindo de ser totalmente pobre e de depender somente de ti? E a morte da minha mãe foi muito rápida e fulminante, porque ela, numa semana, na última semana de janeiro, eu tinha acabado de chegar das férias comunitárias, ela me ligou dizendo, minha filha, eu tô com leucemia, eu descobri que eu tô com câncer, assim, de uma hora para outra. E na semana seguinte ela faleceu, porque foi realmente fulminante. E eu fiquei, Jesus. E de fato, a minha mãe, eu era muito apegada à minha mãe, mesmo já estando na comunidade de vida, mesmo já tendo dado tudo, já tendo ofertado ela, mas eu ainda era muito apegada a ela, era como que ainda era uma segurança que eu tinha aqui ainda na terra, né, que ainda me fazia ter as raízes fixas aqui. E quando ela morreu, ainda no dia 2 de fevereiro, que é o dia dos celibatários, eu entendi que Deus estava me falando especificamente disso. Pronto, não fui eu que matei a sua mãe, mas eu utilizo disso para tirar todas as raízes que você tem aqui na terra, todos os apegos que você tem aqui na terra, para fixar e ancorar o seu coração em mim e no céu. Você vai ser celibatária pelo reino dos céus, não é pela terra, é pelo reino dos céus. Então o seu coração precisa estar ancorado lá. O seu coração, a sua vida, o seu corpo, a sua mente, a sua alma tem que estar em mim, nos céus, seus olhos voltados para os céus. E depois disso eu fui entendendo que a minha única riqueza, que eu tenho que ser pobre em tudo, a minha única riqueza, a única coisa que basta na minha vida é Deus, é Jesus Cristo, é o meu esposo na cruz. E a partir daí, meu celibato foi cada vez mais sendo confirmado e eu fiz os meus votos esse ano. E eu só quero dizer mesmo que é uma grande graça, é um chamado único e especial nas nossas vidas, que remete intimamente ao céu, que nos faz viver aqui já o que a gente vai viver no futuro. E eu só tenho a dizer que não tenha medo, você que se sente chamado, de abrir mesmo seu coração, de ser dócil ao que Deus nos pede, porque apesar da gente achar que Ele tira, mas Ele não tira nada, Ele não tira nada, e Ele nos faz ser cada vez mais ricas dEle. Nós somos ricos do céu, nós somos ricos de Deus, a nossa vida está enraizada nele. Então, que Deus abençoe. Muito obrigada. Shalom.